Torcedor do Palmeiras, muito boa noite aqui. Novidade de última hora, 2 reforços confirmados no Palmeiras. Quer saber o que a empresa esportiva que está falando aqui sobre esse reforço? Fique no vídeo até o final. Vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras, que joga amanhã. E o Dudu tá voltando ou não, meu querido Gustavo Soler? Essa é a grande expectativa para o jogo de amanhã, né, craque? O Dudu ser relacionado para este jogo pelo técnico Abel Ferreira, o jogo que vai marcar a despedida do atacante Hendrick na última partida do Camisa 9 do Verdão, já que ele está suspenso no Campeonato Brasileiro. Então, amanhã ele se despede do Clube de Palestra Itália, se apresenta na Seleção Brasileira no dia 3, segunda-feira, e depois disputa a Copa América e vai para a equipe do Real Madrid. Lembrando que se o Hendrick for titular em um único jogo da Seleção Brasileira, ele bate sua última meta contratual com o Palmeiras. Paquetá ainda não foi cortado? Ainda não. Então se não foi, vai, né? Não sei, vai depender da defesa dele, que acontece no dia 3, né? Então... Não, dia 7 é do Gabigol. Isso, dia 3 é do Paquetá. Então o Hendrick, se ele for titular de um jogo da Seleção Brasileira, o Palmeiras recebe mais 1.250.000 euros e desta forma ele completa os 12,5 milhões de euros de metas contratuais que ele tinha que cumprir aqui no Brasil, e aí ele terá mais 12,5 milhões de metas para cumprir lá na equipe do Real Madrid. E com relação, né, craque, essa parte fora de campo, né, hoje a W Torre fez o pagamento, né, dos meses de março e abril de 2024 para o Palmeiras, né, por utilizar Parabéns ao Palmeiras e à W Torre de fazer isso, né? Legal das duas partes. E aí essa situação avançou muito, né, depois que a Leila Pereira, ela abriu com aquela ação na Polícia Civil, né, falando que a W Torre teve apropriação dos bens do Palmeiras, né, com relação ao dinheiro, formação de quadrilha, uma denúncia forte da presidente Leila Pereira. E aí a própria W Torre agora colocou um profissional que está a fim de colocar a situação da forma correta, né? O Frazão é quem está negociando agora com o Palmeiras. A W Torre então volta a pagar aquilo que tinha como obrigação nessa parte mensal, que dá para o Palmeiras um aumento anual de cerca de 20 a 30 milhões de reais, e aí nos próximos meses pode ter a assinatura deste acordo envolvendo Palmeiras e W Torre, com a W Torre pagando à vista 50% da sua dívida com o Palmeiras, ou seja, cerca de 60 milhões de reais. O restante seria parcelado, e aí com a W Torre mantendo os pagamentos mensais de cerca de 2 milhões de reais para utilizar ali o Allianz Parque para eventos e tudo mais nesse processo de parceria que tem as duas empresas. Lembrando que a W Torre tem contrato com o Palmeiras até 2024 para explorar o estádio que pertence ao clube. Você tem o time titular para amanhã? Provável? Provável Palmeiras, craque, de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Bom time. Ou Vanderlan no lugar do Piquerez. Meio de campo com Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga. No ataque, o Estevão na direita. A dúvida do lado esquerdo se segue o Lázaro ou se o Rômulo terá uma oportunidade do lado esquerdo, e o Hendrick jogando como centroavante na sua despedida. Pra mim, o Rafael Veiga tem que perder a posição pro Estevão ou pro Luiz Henrique. Luiz Guilherme. Desculpa, Luiz Guilherme. Acho que já deu pro Rafael Veiga, acho que ele pode ficar um banco. Acho que um banco pra ele vai fazer muito bem pro Rafael Veiga, que é craque do time. Fica um banco ali, pai, o caramba. O que você pensa do Palmeiras, Luísa? É um time que não vem jogando tão bem, né, craque? Mas ele tem uma consistência tão grande, ele tem um ciclo virtuoso tão de vitórias, que quando ele joga mal ele ganha, e quando ele joga bem ele goleia. E é um momento que me parece assim de fins de ciclo, de passagens de bastão. A gente tá vendo agora o Hendrick, que vai embora, que vai fazer muita falta, o Rafael Veiga, que já não é uma unanimidade, mesmo o Zé Rafael, que foi o que brilhou tanto no Palmeiras, hoje já não é tanto unanimidade no time titular. Então vem os garotos que vem buscando esse espaço, e eu acho que tá na hora de eles conquistarem esse espaço. O Luiz Guilherme joga ali pelo meio no lugar do Veiga, inclusive ele tem personalidade, ele já falou, eu gosto de jogar no lugar do Veiga. Então pra mim seria o momento de ele entrar agora no lugar do Veiga, sim. E na frente eu também gostaria de ver o Flaco Lopes jogando um pouco mais. Então por que o Flaco Lopes foi sumido, John sumido por parte, o cara jogando muita bola, velho? O John respondendo primeiro, o John ele tá treinando agora pra ser segundo volante, ele não será mais meio campista. E o Flaco Lopes porque tem um menino chamado Estevão.
O Endrick era o ponta direita, o Endrick virou o centroavante. Não, tudo bem. Isso aí é opinião, tudo bem, mas só que o Flávio Lopes, ele foi artilheiro do Paulista, a melhor fase dele no Palmeiras, depois de 3 anos, ele sendo decisivo em tudo. E ele foi sumido, foi escondido no time do Palmeiras. Eu, por exemplo, não tiraria ele. Desculpa, mas eu não tiraria ele. Colocaria onde no lugar de quem? Não, ele tem que ser o titular. E o Estevão fica na reserva. Pra mim. Essa foi a escolha do Abel, colocar exatamente o Estevão. Então, mas isso é o que o Endrick saindo, não vai ter mais. Pra mim, o Flávio Lopes foi escondido. E ele foi o artilheiro do Paulista. Mas aí é a opção do treinador. Tem que respeitar, mas pra mim, o Flávio Lopes tem que jogar. Que por sinal, 3 anos esse cara precisou jogar. Nivaldo Quartaroli, é certo afirmar que as melhores opções de reforços para o Palmeiras estão no futebol sul-americano? Até mais do que no próprio mercado brasileiro? Sim, Nivaldo. Sim. Claro, você não pode deixar de olhar para outros mercados. Repito, o mercado asiático, que hoje está nichado ali no Oriente Médio. Você olhar para o futebol mexicano, eu falo sempre, o futebol mexicano tem ótimos jogadores. Bons de bola. E ganham bem demais, porque o futebol mexicano é muito rico. Muito rico. Os caras têm uma puta de uma grana. Por isso que às vezes a gente vê movimentos de atletas deixando, tipo, o Gignac, que tinha mercado na Europa. O cara saiu da Europa pra jogar no Tigres, no México, e não saiu de lá mais. Que o cara ganha $1 milhão por mês. Simplesmente isso, $1 milhão. Ou seja, é um puta de um salário. Ou o Vitor Jansen, que foi jogar, saiu do PSV para jogar no Monterrey. Tem caras que vão lá e os caras pagam. Mas sempre tem destaques de seleções chilena, paraguaia, colombiana, jogando lá. Até a própria seleção mexicana. Né? É que esses caras dificilmente saem do México para não ficar muito longe do radar da seleção mexicana. O que também não impediria de você tentar trazer um bom jogador, um zagueiro, um volante. Dá pra você fazer isso. A questão é que os caras ganham muito bem lá. Mas esse mercado é forte, Nivaldo. E aí, óbvio, né? Se pintar uma oportunidade como um Felipe Anderson da vida, você repatria da Europa. Que é o cenário mais perfeito, mais ideal. Tá? Mas aqui na América do Sul tem bons jogadores, jogadores de nível alto, que só precisam de um start. O que é um start? Um clube grande, estruturado e com bom técnico para se desenvolver. E, dentro disso, claro, Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Daniel Casalec, a partir de qual valor você acha que valeria a pena negociar o Rony? Cara, o Palmeiras pede pelo Rony cerca de 12 milhões, de 12 a 15 milhões de euros. O Palmeiras pede, que seria o dobro do que ele pagou. Então, dentro de um padrão de negociação recente do Palmeiras, eu acho muito, talvez, mas tem mercados que flertam com isso. Não é impossível. O próprio Arthur. O Arthur, Palmeiras pagou 8 e vendeu por 16, que pode chegar a 18. Então, dentro do que o Palmeiras trabalha, ele sempre visa, em primeiro lugar, numa negociação, o dobro. E aí, se não vier o dobro, ele vai fatiando. Mas é a partir disso, tá bom? Vamos lá, Rafael G. Ele é corintiano, tá lá na Flórida. Muito obrigado pelo seu carinho. Mandou $5 aqui. Se eu ainda escuto piada sobre o vídeo. Puta, Rafael, o que eu mais escuto é o meme. Cara, tá na boca do povo. Ainda mais depois que o maluco lá fez uma música. Aí piorou a história, né? Aí que viralizou ainda mais. Eu escuto, mas, cara, eu levo numa boa. Desde que a pessoa não venha com maldade, uma brincadeira, os tais dos 13 milhões e tal, enfim. Claro, aquele áudio foi muito, muito chato. É um arrependimento que eu tenho na minha vida, uma vergonha que eu passei, que nunca mais eu gostaria de vivenciar o que eu vivenciei. É um trauma que eu tenho. Fiz acompanhamento psicológico de anos para tentar me livrar disso e é difícil ainda. Mas eu também não posso tirar, né, algumas abordagens que são engraçadas em relação a isso, né, cara? Não posso, né? Muita gente aqui na live brinca sempre comigo por causa do áudio, né? Não tem jeito, né? Então, tem como, né, desassociar. Mas lógico que aquela lembrança mais séria da coisa, eu não gostaria, é difícil desassociar.
tá? Mas quer tirar um sarro ali, uma brincadeira na boa, assim, não vai me matar, tá bom? Obrigado, Rafael, pelo seu superchat aqui na tela. Ó, lembrando, agradecendo sempre Easy USA comigo, pra gente falar mais coisas do Verdão. Tem uma novidade legal, que aliás eu vou dar o crédito pra quem está batendo nessa tecla com uma informação e é uma pessoa muito séria. Formação, ó, top. Não tá na hora de contratar um lateral que tenha capacidade melhor defensiva, que seja rápido na retomada, que tenha o equilíbrio do Mike, por exemplo, que é um lateral que sobe muito bem e que obviamente se defende na mesma proporção. Acho que você tem que buscar sempre o equilíbrio, né? Enfim, o Douglas Signori, que tá sempre com a gente, né? Muito obrigado. Ele fala de um nome que eu também gosto, que é o Luciano Vieto, que estava no Al-Qadisiyah dos Emirados Árabes. Aliás, o Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. E o Luciano Vieto, que jogou no Al-Hilal, ele vai ficar sem contrato, porém, lendo as informações do futebol argentino e também, claro, da mídia argentina, ele tem muita possibilidade de continuar por lá. Que ele é um jogador que também exatamente joga nesse lado do campo, esquerdo, podendo fazer uma função de um enganche ou também um falso 9. Sim, perfeito. Caberia, dentro da realidade que o Palmeiras tem contratado, caberia. Porque tudo bem, o cara não vai ganhar pouco, mas você não vai gastar na negociação com o clube. Ele é um cara experiente. Ele é um cara, por exemplo, que viria com uma idade similar à do Rafinha, que teve essa conversa, essa pergunta do Palmeiras para saber a situação do cara e tudo mais. E é bom de bola pra caramba. Pra caramba. Essa é uma ótima sugestão. Já falamos aqui, tempos. O ano passado, né? Lembra? Antes dele fechar, na janela do ano passado, o nome do Luciano Vieto, há um ano, era citado aqui nas lives, né? E não pelo hype que ele ficou conhecido da eliminação do Flamengo pro Al-Hilal quando ele acabou com o jogo. Porque desde os tempos do Atlético de Madrid, Vija Real, ele era um bom jogador. É que ele foi perdendo espaço na Europa e foi querer ganhar dinheiro na Arábia. Né? Então, o Luciano Vieto, ele optou por um mercado que outros jogadores europeus, nessas últimas janelas, acabaram fazendo, indo ganhar dinheiro no mundo árabe. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que o cara seja ruim. Pelo contrário, o cara quis ganhar uma grana. Só que o contrato dele, claro, termina agora, em 30 de junho. E ele é um jogador, repito, de 30 anos. Ele tá numa idade perfeita para voltar para a América do Sul e ser um baita de um reforço. Aliás, pegando os números dele no Al-Qadisiyah, que aliás, o Al-Qadisiyah não jogou nem a divisão de elite do Campeonato Saudita. Ele jogou a segunda divisão do Campeonato Saudita. Porque os caras pagaram para ele uma grana violenta para fazer com que o time dele subisse para a primeira divisão. Aliás, eu vou até pegar aqui, que eu nem sei se o time dele conseguiu subir para a primeira. Subiu, foi campeão. O time dele foi campeão. Subiu para a primeira divisão. O Al-Qadisiyah com 70 pontos. Tudo bem, o nível da segunda divisão saudita é bem fraca, mas o cara, nos números, jogou o fino da bola. Foram 31 jogos que ele atuou lá. 27 participações em gols, ou seja, pelo menos uma vez por jogo o cara fez alguma coisa. 17 gols para 10 assistências. Então ele sobrou, como era normal, na segunda divisão saudita. Como ele também sobrava na primeira divisão quando atuava pelo Al-Hilal. Né? A temporada dele pelo Al-Hilal também foi uma temporada boa. Né? A gente pega o total dele, foram 79 jogos pelo Al-Hilal, com 17 gols mais 9 assistências, ou seja, foram números bons. Números bons. Ou seja, é um jogador de bagagem. É um jogador que é interessante. Então, assim,
respondendo bem seu comentário, Douglas, e faça como também, já vou ler superchats de quem tá mandando, é um jogador que, olha, é aquela contratação que muita gente não esperaria, mas que o cara chegaria jogando muita bola, porque ele é bom de bola. Ele é um cara que sobraria aqui na América do Sul. Sobraria. É nível assim, Pete Martinez, sabe? Esses caras que aparecem no River, que aparecem às vezes num Boca, num time argentino que tá brigando, um Independente, um São Lourenço. Você fala, puta, quem é esse cara que joga tanta bola assim? É um cara desse. É um cara que chega e joga futebol. O fato dele estar jogando numa divisão inferior não quer dizer que o cara não saiba jogar. Repito, esse time, a Alcadízia, pagou pra ele um puta de um dinheiro. Então o cara vai ganhar dinheiro, velho. Vai ganhar dinheiro. Não existe, não é porque o cara tá num campeonato menor que ele não sabe jogar. Repito, tem vezes na vida que o cara vai pro contrato milionário. Eu dou o exemplo do Everton Ribeiro, que foi jogar no Catar. Foi sumir, foi ganhar dinheiro no Catar. Voltou e jogou bem no Flamengo. Fez lá o quarteto lá que ganhou tudo. Ele não foi descartável no Flamengo. Ele foi jogar no Catar. Voltou com 28, 29 anos, né, o Everton Ribeiro, por aí. Quase a idade do Vieto aí, de 28 para 30, não muda muita coisa. Então, por que não? Não é porque o cara vai jogar no Catar, nos Emirados, na Arábia, que o cara desaprende a jogar futebol. O que vai depender é comprometimento físico, o que vai depender é pegar um técnico bom, é pegar um time montado, e aí o cara vai jogar bola, velho. É isso, tá bom? É isso, tá? Mas adoraria. Como pergunta aqui o Igor, igual o Garro, o Vieto é muito melhor que o Garro. É muito melhor. O Garro é um ótimo jogador. O Vieto é muito bom. O Vieto joga aqui na América do Sul com o pé nas costas. Com o pé nas costas. Repito, eu cansei de vê-lo no Sporting, Villarreal, Atlético de Madrid, joga com o pé nas costas aqui na América do Sul. Sabe muito de bola. E é exatamente a função que o Palmeiras precisa. É um ponta de lança, ele joga entre o centroavante e um camisa 10, pode jogar flutuando pelo lado esquerdo do campo. Exatamente a função que o Palmeiras hoje não tem. Pode jogar ao mesmo tempo Felipe Anderson, Dudu, vamos supor, chegaria um Luciano Vieto, ou ele jogando até como um falso 9. Dá pra você encaixar todo mundo. Sei lá, Felipe Anderson, Veiga, Vieto e... Felipe Anderson, Veiga, Dudu e Vieto. Dá pra fazer fácil, você não precisa ter um 9, precisa de um 9. Você precisa ter um cara que faça gol. Um cara que saiba se colocar na hora certa. E isso ele sabe fazer. Isso ele sabe fazer. Então, se eu fosse o Palmeiras e soubesse que o cara almeja ou abre uma possibilidade de jogar uma Libertadores, eu tentaria. Porque, repito, se o Palmeiras pegou o Felipe Anderson com 31 anos, ele pode pegar um Luciano Vieto, que chegaria para ajudar bastante a equipe do Palmeiras. Entendeu? Vamos lá, aqui, ó. Caio Silva, o Sousa do Tajeres, seria uma boa reposição para o Bruno Rodrigues? Seria uma boa reposição para o Bruno Rodrigues. Esse é um jogador que tá nesse perfil. Mas, cara, eu acho que o Tajeres, vendo que ele começou a ser valorizado, e aí tem um problema, Caio. Ele vai jogar Copa América com a seleção paraguaia. Então, talvez... Se bem que não vai mudar nada, né? Porque a janela de transferências é depois da Copa América. Mas ele é um cara que seria convocado toda hora, né? Então, a ver se valeria muito a pena, sim, né? Por exemplo, o Vieto não é um cara que tem mais não tem mais espaço em seleção, né? Então, é um cara que voltaria para o futebol brasileiro, ou, no caso, para a América do Sul, e teria, né, regularidade para jogar, porque não sairia em data FIFA, etc e tal. Entendeu? Rafael, o Vieto é centroavante ou atacante? Ele é atacante. Ou seja, quando o cara é atacante, ele pode jogar de 9, pode jogar de ponta de lança, que é um 8,5, né, um 10,5, vamos brincar assim, e pode jogar de 7, de 11, dependendo do lado que ele tenha mais possibilidade. Entendeu? O Vinícius Lopretti, ele falou do Vieto, do Messa e do Montiel. O Messa é o Maximiliano Messa, ex-independente, que jogou com o Bustos, que foi campeão da Sul-Americana,
e que está no Monterrey do México, cujo contrato termina no final do ano. Mas aí, ô Vinícius, é o seguinte, o Maximiliano Messa joga hoje na posição em que o Palmeiras tem mais atletas à disposição. Ele joga no lado direito do campo, ali aberto. Então ele vai bater com o Felipe Anderson, vai bater com o Estevão e pode bater com o Dudu, esquece. Então não é, infelizmente, pela posição, o Palmeiras ali tá bem servido, né? Então você tem Estevão, você tem Felipe Anderson, pelo menos 2 caras ali que vão mandar na equipe, e ainda o Dudu no lado preferencial dele, tá? É complicado. Vamos lá. O Iago Alves aqui, ó, o Driussi. Esse é muito fora da curva também. Esse tá nos Estados Unidos jogando no Austin para ganhar dinheiro também. Porque ele tava no Zenit, os caras pagaram cerca ali de 12 milhões de euros para tirá-lo da Rússia e tá ganhando um puta de um salário ali, 2 milhões e meio de reais por mês. É uma coisa absurda. E tá lá por causa de grana, porque também é outro, que se pisa aqui na América do Sul, sobra, pé nas costas. E esse, eu já falei aqui dele nas lives, né? Eu lembro que eu tinha feito, lembram de um vídeo que eu fiz? Pra quem não sabe, procurem aqui nas minhas redes sociais, aqui também no YouTube. Eu fiz um vídeo de 5 nomes para essa região de meio campo, esse meia ponta, né? Ou tanto jogar aberto como jogar centralizado, para que o Palmeiras pudesse contratar, né, quando estava numa especulação no começo do ano. E o nome principal que eu coloquei, o meu preferido, era o Sebastião Driussi, cara. É um baita de um jogador. Nossa, como jogou bola no River Plate e jogou tão bem assim também no próprio Zenit, tá? Vamos lá. Eric Vez, gastaram uma grana desnecessária no Caio Paulista. Daria para trazer outro mais útil ao elenco. Concordo com você. Perfeito, concordo com você. O Palmeiras ali, eu acho que ele deu uma empolgada que, não sei, eu não faria esse movimento não. Por enquanto não aconteceu com a equipe. Gustavo Catossi, usaria o Flaco como moeda de troca? Eu sim, depende pra quem, né? Sei lá, o Austin, não sei, quer contratar o Flaco e o Palmeiras pode pegar um Driussi numa troca, vale. Aí, com certeza, que aí você vai trocar um bom jogador por um cara que é muito bom de bola, muito acima da média. Depende de quem que você vai usar a moeda de troca, né? E o Flaco também, repito, não tem esse mercado assim. Não tem esse mercado assim, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Vitor Hugo. Saiu notícia que estão testando o John, segundo volante. Será que indica uma saída de alguém que faz a 8? Olha, Vitor Hugo, em relação a essa informação, aliás, deixa eu ler superchats aqui, que eu também tenho que valorizar quem ajudou aqui o canal. Pedi pra galera, então continue mandando, que agora eu vou ler 3 superchats em sequência depois da sua mensagem. Vitor, o que eu tenho de informação é que não se descarta saída do Fabinho, do Gabriel Menino, nessa janela de meio de ano. Assim como o nome do Vanderlan é muito cotado, e o nome também do próprio Rony, tá? Os 4 nomes são aqueles que, na primeira oportunidade, o Palmeiras não vai fazer esforço, tá? Então, já que você citou a 8, Fabinho e Gabriel Menino. Obviamente que o Fabinho joga de 5, para mim, não de 8. Mas, se o John tá sendo testado ali, é porque, com certeza, esses 2 nomes ali podem estar engatilhados já para análises futuras que, por enquanto, eu não descobri ainda se tem proposta, se não tem. De fato, proposta não tem. O que existe é sempre sondagens, mas não sei nem de onde por enquanto. Então, não vou mentir para você inventando uma informação aqui, tá bom? Superchats da tela. Vamos lá, então faça como eles aqui, ó. Quero 2.000 likes, hein? Já passamos de 2.000 pessoas, vamos para 2.000 likes nessa brincadeira aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. 2.000 likes. Pau na máquina. Vai. Orlando Clemente Júnior. Obrigado, R$5. Lique Santos e Vasco sondam a Puma. Por contrato com o Palmeiras isso seria possível? Abraços. Muito obrigado pelo elogio. Seria porque a partir do próximo ano, a Puma não terá mais a chamada exclusividade com o Palmeiras. Provavelmente o Bahia vai vestir Puma, né? Que é o fornecedor oficial do Grupo City, e essas 2 equipes então teriam o mesmo direito.
O que o Palmeiras fez com a Puma foi, olha, é o seguinte, você não vai me dar mais exclusividade, mas então você aumenta o meu percentual de royalties e, claro, me valoriza mensalmente, de acordo com o que hoje o mercado tem pagado para as equipes. Né? E perto daquilo que, por exemplo, a Adidas tinha colocado na mesa do Palmeiras. A Adidas colocou uma proposta fantástica dentro do padrão venda Palmeiras. Não adianta comparar, porque a Adidas vai pagar 1 trilhão para o Flamengo e tal, não sei o quê. Não comparem vendas de clubes. Por quê? Porque alguns clubes, como o Flamengo, o próprio Corinthians, têm uma popularidade, uma entrega maior midiática, um nível, tudo estudado pelo mercado, que faz com que uma empresa pague mais para eles. Não quer dizer que a empresa não goste do Palmeiras. E a Adidas ia desvalorizar o Palmeiras. Não, a Adidas ia entregar o mesmo produto e divulgação do Flamengo. A questão é que um clube custa mais caro que o outro pelo valor de mercado. É simples, é só vocês verem a arrecadação do Flamengo e tal. E aí, o que fez a Puma? Como ela até o dia 31 de dezembro de 2024 tem poder de igualar qualquer proposta para continuar no clube, desde que haja a anuência do Palmeiras, e sempre houve a anuência do Palmeiras, e tipo, olha, Puma, se você igualar, você fica. Então, como houve a anuência do Palmeiras, a Puma igualou a proposta, melhorou até numa questão de royalties e tudo mais, de distribuição, melhores promessas também com materiais, e aí o contrato vai ser encaminhado até final de 2027, tá bom? Mas isso não impede que agora a Puma também atue por outros clubes. Ela vai gastar mais na vida dela, paciência. Mas o Palmeiras fez a parte dele, garantiu um melhor contrato, tá bom? É isso aí, torcedor do Verdão. 2 reforços aí de peso confirmado, hein? Tem os emprestados, né, que tem em outros clubes. O Palmeiras agora quer que de volta esses jogadores, devido aí a alguns jogadores se lesionar, e também a saída do Hendrick aí. E logo também tem essa questão do Estevam, né? Pessoal, o Verdão amanhã tem jogo, e antes do São Lourenço, aí, você está confiante aí, deixa aí o seu palpite e comente qual cidade vocês vão ver esse jogo, para que eu mande aquele abraço para todos vocês, né? Pessoal, o Aléria Pereira deu entrevista aí sobre também a questão envolvendo aí o Abel Ferreira, né? E ela se esquivou, né? Ela tá certa aí, que alguns comentários só quer mesmo acabar aqui manchando a imagem do Palmeiras, né? Rivais, né, que tem medo, hein, né, do Palmeiras ganhar, né, pessoal? O Palmeiras vem sempre resultado positivo aí, e né, os adversários querem ver o Palmeiras mal. E Leira Pereira tá certo aí de não alimentar esse papo aí. Sabemos que o clube tem dinheiro suficiente aí, se for o caso, pagar essa multa aí para o Abel Ferreira, e assim ele permanecer no clube, né? Que, na minha opinião, foi um bom negócio aí para o Palmeiras, né, ter segurado o Abel. Quando se fala aí, né, em quebra de contrato, muitos clubes gastam muito mais, né, de pagar técnico que entra e sai no clube, que acaba que quem sofre é o próprio clube que não tem bom resultado, né? E com a permanência do Abel Ferreira, temos previsibilidade, né, de como o Palmeiras pode se comportar. Pessoal, tem essa informação aqui, né, de que são 3 reforços aí, que tá, no caso, está prestes a ser oficializado aí, e voltar ao Palmeiras. Tem isso aqui, pessoal, que foi confirmado, né, sobre o Tabata, segundo informações aqui do próprio Globo aqui, pessoal. Que, segundo, né, o site da Globo, do quarteto que mais tem chance de ser reaproveitado é o Tabata, né? Que, segundo informações, com a despedida do Hendrick e a lesão do Bruno Rodrigues, pode abrir espaço no elenco. Então, segundo a própria Globo aqui, pessoal, quem tem mais chance de volta aí para o Palmeiras, né, é o Tabata, que está emprestado aí, né, pelo Qatar SC. Então, deixe aqui sua participação. Para mim é uma baita informação para a torcida do Verdão. Pessoal, quero agradecer a todos vocês. Chegou até o final do vídeo, se é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube entregue para vocês sempre novidades e informações do Palmeiras,